E aí, meus guerreiros, beleza? NCDC hoje trazendo para vocês mais um vídeo aqui no canal. E há 2 dias atrás eu soltei um vídeo aí no YouTube referente a este tema, que inclusive a minha experiência até o momento que eu fiz o vídeo, que foi um dia antes da atualização do PlayStation 5, eu não sei se essa atualização trouxe alguma mudança nesse requisito, né? Eu quero agradecer ao Vitor Oliveira, né? Um salve aí para Portugal, que ele é de Portugal. Inclusive, ele comentou que ele tem uma televisão C3 da LG e o 1440p, 120 Hz, no caso a TV dele, funciona sim o VRR. E eu resolvi pesquisar, né? Sim, o VRR funciona 120 Hz, apenas em HDMI 2.1, e mesmo em HDMI 2.1 existem telas que não tem compatibilidade, até o momento desse vídeo, porque eu não sei futuramente, às vezes a sua tela pode não estar funcionando, igual a minha não estava, e depois passou a funcionar. Então, galera, o comentário tá liberado para vocês discutirem. Se eu falei alguma coisa que esteja errado, ou que talvez você ache que esteja errado, pode ficar à vontade. Tanto eu, né, quanto vocês que chegaram nesse vídeo estão aqui para aprendermos. Infelizmente, nós não sabemos de nada. Ou felizmente, né? Imagina que chato todo mundo saber de tudo. Então, comentários saudáveis de informações ilegais, como o do Vitor Oliveira, são sempre bem-vindos. Estou aberto aí à discussão. Já comentários soberbos, que não agregam valores ao assunto, eu dispenso. Fica até o final, que no final eu vou relatar para vocês, né, sobre o vídeo anterior, vou dar um resumo e relatar para vocês o problema. Né, nesse vídeo, direto ao ponto que eu fiz, ele não estava ativando o VRR em 1440p nessa televisão. Inclusive, na hora que íamos lá ativá-lo, ele apresentava a mensagem de que não era compatível com a resolução e que era apenas compatível com a resolução 1080p, né, e 2160p. Lembrando, turma, como está no título, eu estou apresentando para vocês aqui o recurso através da TV TCL P755, lançado recentemente em 2024, né, há mais ou menos uns 3 meses antes desse vídeo. E é claro que ela ainda vai receber atualizações, assim como quando eu liguei, e recomendo para você começar a seguir, que eu vou mostrar para vocês como você ativar o modo 120 aqui. Você tem que primeiramente ligar a sua televisão, conectar a internet, fazer o update e depois reiniciar a televisão. Aí sim você vai ter acesso a algumas configurações que talvez você não tenha no momento que você tenha ligado pela primeira vez. O que a gente precisa fazer aqui, galera? No controle, a gente tem aqui configurações. Em configurações, ó, a gente vai ali na engrenagem. Nós vamos descer aqui e vir aqui em sistema. Nós vamos descer também e vir em Game Master, melhor para jogar. O que nós vamos fazer? Habilitamos aqui, né, o Game Master. Pode ver que até a cor dela já mudou. Pode deixar essa tela FPS desligada, porque quando ela fizer a atualização, ela não vai mais utilizar esse modo de FPS, igual está mostrando ali na tela no canto. Mas se você quiser utilizar ela, beleza, mas tem um outro modo melhorado aí. E aí você vai vir aqui também colocar modo de baixa latência automática, isso aqui para a gente ativar o ALLM, beleza? E não podemos esquecer que também a variável de taxa de atualização tem que estar ativado. Isso é que serve aqui para que ativemos o VRR. Sem essas configurações você não vai conseguir dar continuidade aí no PlayStation 5. Bem, ali configurado, a sua TV você já fez aí a atualização dela. E quando você faz atualização, o que acontece? Esses 3 riscos aqui, ó, a gente pode apertar ele uma vez só e vir aqui, ó, mestre do jogo, deixa ligado. Aqui eu posso desligar, ele vai fazer a leitura novamente ali do HDMI 1, né? Pegou ali, ó, mostrou que o mestre do jogo está desligado. Quando está desligado, galera, você não consegue ativar nem os 120 Hz, nem os 1440p, nem VRR, nem ALLM. Beleza? Então você tem que deixar ativado. E qual que é o problema dessa televisão até o momento que eu estou tendo? É que, às vezes, ligar o console e mudando para o HDMI do console, costuma iniciar o console com o mestre do jogo desligado. E aí eu tenho que vir aqui, apertar e ligá-lo novamente. É simples, é fácil, mas, pô, né, nem sempre acontece. A maioria das vezes ele já inicia o PS5 com o mestre do jogo ligado. Mas às vezes parece que essa configuração não fica salva. Eu vi que algumas TVs da Samsung também tem esse problema. Galera, TV de entrada, né? Igual o Vitor Oliveira, que tem uma C3. É 3 vezes mais o valor
dessa P755. Não sei se falei errado, se eu falei AC. A C é mais cara. A C, sim, chega próximo ao preço da C3 da LG. Mas essa, que é a P755, ela tá na faixa de R$2.000, enquanto a uma C3 está R$6.000. É uma TV de entrada contra uma TV premium. Na realidade, contra nada, né? Não tem nem o que comparar. Então é por isso que a galera tá de olho, porque a gente quer economizar e aproveitar melhor os recursos da TV mais em conta. Por isso que eu não reclamo muito, porque pelo preço dela não tem muito do que reclamar. Agora, pós-atualização, quando nós seguramos esses 3 risquinhos aqui, ó, ele nos dá a opção da Game Bar. Você vai vir aqui, né? Isso aqui é para ligar, melhora ali ó, o brilho da imagem. Recomendo muito, né? Eu creio que você vai gostar. Eu curti. Aqui é a estatística, que é a nova estatística que apresenta lá em cima, que não é mais aquela. O boost aqui, galera, deixa no rápido. O econômico, ele vai tentar ali equilibrar da melhor forma possível a frequência da televisão, mas um input lag, né? Não é o melhor modo, caso você queira desfrutar mais da tecnologia, mas é o mais econômico. Né, gasta menos energia. O equilibrado, né, o meio termo, e o melhor, o que eu deixo, se você quer aproveitar o melhor do recurso, deixa o boost ali no rápido. Assim ele vai ficar com a tela o melhor possível, seja em frequência, velocidade de resposta e cores. Né? Aqui nós temos o ferramentas, que é se caso você queira utilizar ali assistente de mira. Eu nunca usei isso nem no meu monitor lá que eu tenho, que eu uso no meu PC de 34 polegadas ultra-wide. Que inclusive meu monitor ele tem nativo 2K 144 Hz. E aqui temos o menu. Né? Uma outra coisa que eu não curti aqui é que eu gosto de sempre deixar no vocal, porque essa televisão ela tem um som muito bom. Só que os subgraves se sobressaem em cima dos agudos, né? Os médios subgraves sobressaem em cima dos agudos. Então eu sempre gosto de deixar no modo voz, mas toda vez que eu saio a configuração também. Né, infelizmente. Saída de som também, toda vez que muda, acontece, né, não tem muito o que fazer. Então aqui o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar aqui, né, para mostrar para vocês, caso vocês queiram ver, as estatísticas, tranquilo? Agora, galera, nós precisamos vir aqui no PlayStation 5, nós precisamos vir aqui em configurações, e aí nós vamos vir aqui em tela e vídeo. Na tela e vídeo temos aqui sinal da saída de vídeo atual. Galera, uma coisa muito estranha é porque eu não sei se foi nessa atualização, eu não sei o que aconteceu, porque quando eu peguei a televisão de primeira, a primeira coisa que eu fiz foi vir aqui testar reprodução em 1440p. Ele vai pedir para fechar o jogo que eu estava jogando aqui, né, o Ghost of Tsushima, e sabe essas duas últimas opções que vocês estão vendo ali, VRR com HDR, a 4860? Não tinha. Eu só tinha a primeira, segunda e terceira opção nessa tela. A mesma coisa aqui, ó, sinal de saída de informações de dispositivos de HDMI. Eu não tinha as informações completas aqui do 1440p. Então, um dia após eu gravar, né, eu vim aqui, eu não sei se foi isso que começou a funcionar o VRR no 1440p, mas caso você estiver tendo problemas aí, não custa nada tentar. Né? Você vem aqui em testar reprodução em 1440p e aí ele vai começar a fazer os testes, né? Eu até fiquei surpreso, porque aqui, ó, aqui é o primeiro teste, 60 Hz, USD 60 Hz, beleza. Tá perguntando se apresentou a tela, vamos dar sim, porque ela apareceu. Novamente ali, agora tá em 60 HDR, vamos dar sim também. Agora tá em HDR a 120 Hz e vamos dar sim. O que eu achei que ia acontecer é que quando eu desse sim aqui, a tela ia ficar preta. Por que fica preta? Porque quando ele não é compatível, a tela vai ficar preta, então você não vai conseguir ver nada e depois de alguns segundos, igual tá contabilizando, ele volta para a resolução ali, né, a frequência anterior dessa resolução de 1440p. Mas aí eu dei sim, aí ele mostrou compatível, que não estava antes, né, na realidade nenhum estava, mesmo eu tendo feito o teste antes, e aí dei sim verificando e pronto. A partir desse momento, o VRR começou a funcionar em 1440p. É só a gente vir aqui agora, ó, diferente do outro vídeo, né, que em algum momento eu vou colocar aí para vocês, né, inclusive era a capa da imagem do vídeo. Né, mostrando que não era compatível. Ah lá, 1440p, VRR automático. Então, quando ele está automático é porque tem função de VRR. Aqui, galera, nós temos aqui, ó, aplicar em jogos incompatíveis. Eu não estou ativando mais, eu estou deixando desativado, porque quando o jogo não tem a função, o PS5 vai tentar forçar e pode bugar o jogo. Bugar em termos de crachar. Isso me deixou muito irritado, principalmente que eu estava terminando aqui os speed aqui do Champions do Nickelodeon, Kart Race, e cara, chegava na última pista, cara, eu tava quase ganhando, crashou umas 2, 3 vezes.
Aí o que eu fiz? Eu fui lá e desliguei e pronto. E não foi só nesse jogo, aconteceu isso no Need for Speed, e aconteceu em algum outro... Eu lembro que aconteceu em mais algum outro jogo, né? Então, se você quiser forçar, beleza. Você vai forçar aqui, você vai utilizar. Mas se o jogo crashar, então saiba que você vai ter que vir aqui e desativar. Eu já prefiro deixar desativado, porque eu tenho PC Gamer, né? Eu não gosto de falar PC Gamer porque eu uso para trabalho, mas eu tenho um PC, né, com as configurações que eu jogo jogos em melhores configurações que no PlayStation 5. Mas eu peguei o PlayStation 5, né, e eu tenho utilizado o console nos últimos 3 anos por causa da comodidade, né, e desses outros problemas que o PC tem, porque o PC tem costume de crashar um jogo, né, ou o jogo sai mal otimizado ali, ele fica dando stuttering, né, ou algum programa dá conflito. O PC tem esses problemas, né, que a pessoa que está utilizando vai aprendendo com o tempo, mas é um pouco chato, né? Ao contrário do console, que normalmente, né, o interessante dele é a gente só ligar e começar a jogar. Mas aí começou a crashar, se for por causa de utilizar forçar tecnologia, eu prefiro não ter. Então fica a critério de vocês, mas já fica sobre aviso. Ativou, o jogo crashou, vem aqui e desativa com certeza, o jogo não vai crashar mais, né? Mas isso só aconteceu em jogos que não tem VRR, porque ele estava forçando. Os que tem o VRR já dentro do jogo, né? Porque o PlayStation 5, no caso dos jogos, os criadores dos jogos que colocam, eu não tive problema nenhum. A reprodução aqui, ó, automático você vai deixar em 120 Hz. E o ALLM é lá, automático também. Galera, na hora que você ligar a televisão com o PS5, já vai pedir para configurar o HDR. Você vai configurar o HDR, beleza. Mas se você quiser, você pode reconfigurar aqui também, sem problema nenhum. E detalhe, galera, eu fui rever o primeiro vídeo que eu fiz da TCL e realmente, né, o 120 Hz, eu até falei, não estava funcionando a leitura de frequência, ou FPS de tela ali, ó, não estava funcionando. Se você for lá no vídeo vai ver isso. E isso a 1440. Então, realmente, o meu VRR não estava ativando até então, né, em 1440p. E por que o 1440p? Porque essa TV, o 120 Hz dela, chama 120 DGL. E esse 120 DGL, ele diminui a resolução para 2K, né? Até então, normalmente a gente joga 4K 60 Hz, e para atingir o 120, ela reduz aí para 1440p. E isso é muito interessante, ao menos ao meu ver, para jogos competitivos, já que você vai ter uma taxa de variação de quadros e assim apresentar melhor estabilidade na tela, com uma frequência maior. Mas vamos matar uma charada aqui antes disso, galera. Tela e vídeo. Questionaram no outro vídeo porque eu falei que o VRR funcionava só a 120 Hz, que inclusive não estava funcionando. Mas ele funciona sim a 4K. Vamos aqui em informações do dispositivo HDMI conectado. Primeiramente, a gente continuar, né, vou só resumir aqui, mas eu recomendo você ver o vídeo do Adrenalina, que ele explica melhor o que é VRR. Mas o que acontece? A televisão, ela tem a frequência, né? Por exemplo, a 4K a televisão funciona a 60 Hz de frequência. Beleza. O que acontece até então, sem essas tecnologias, né, o VRR, no caso do PC FreeSync, V-Sync, G-Sync, né, é que o aparelho, né, a tela, ela vai funcionar naquela frequência constantemente. Então, se o console ele reduzir o FPS, né, porque o FPS do console trabalha de acordo com a frequência. Então, se você vai lá e coloca o jogo no modo desempenho, e aí é lógico, aí você vai ter os 60 Hz, né, e a televisão sem o VRR vai trabalhar com o V-Sync padrão do console. Só que quando esse FPS cai abaixo de 50, o que vai acontecer? Como a televisão ela não está liberado Hertz, ela vai estar sempre a 60, o jogo vai repetir o quadro mais uma vez, causando o famoso tearing, que é a quebra de imagem, que inclusive vocês vão estar vendo aí, né, uma imagem de ilustração ao fundo. E quando você ativa o VRR, ele funciona de acordo com a frequência. Então o FPS, agora, a televisão agora liberou os Hertz, não vai ficar mais travado no 60, no caso nessa no 4K, e vai começar a trabalhar com a taxa de quadros que o aparelho manda para a televisão. Esse é o resumo do VRR que vocês precisam saber. Pois bem, quando viemos aqui, né, informações, aqui mesmo já informa tudo. Ó. A frequência, ó, do VRR funciona apenas em 48 a 60 Hz. Beleza? Então significa que sim, ele tem o VRR no 4K a 60 Hz, só que, como a maioria dos jogos atualmente já atinge o 60 ou acima no modo desempenho no PlayStation 5, o VRR vai ser raro exceções em jogos que vai entrar em ação, que vai ter um funcionamento ali, né, condizente. O que a gente vê funcionando melhor o VRR
é em 120 Hz, que no caso essa TV ela só funciona em 1440p. Por quê? Porque como liberou os Hertz da televisão e a 120, e como o jogo vai estar sempre ali funcionando acima de 60, ou no caso ali acima dos 48, que é quando o VRR entra em ação, então a gente tem a taxa de quadros liberados. Quando o FPS fica abaixo de 48, a televisão entra em modo V-Sync e naquele momento desabilita o VRR, até o momento que os FPS cheguem a 48 ou acima. E aí a gente vê isso funcionando apenas em 120 Hz, né? Não vê funcionando apenas em 120 Hz. Dá pra ver, eu vou mostrar pra vocês em 4K primeiramente como ele funcionando ali, pra vocês verem que ele tá funcionando. Mas é mais visível a 120 Hz. E logo vocês vão entender por quê, até mesmo no modo fidelidade. Por quê? Porque no modo 60 Hz, os jogos que você colocar no modo fidelidade, eles vão funcionar a 30 FPS, cravado. E esses 30 FPS o VRR já não funciona, então não vai ter desbloqueio dos Hertz. Para usarmos o VRR no modo fidelidade, precisamos que o jogo não fique travado a 30 Hz. Nesse caso, somente uma tela 120 Hz vai conseguir fazer com que aquele jogo modo fidelidade, que antes funcionava a 30 Hz, passe a funcionar a 40. E aí sim o VRR pode ser utilizado nesse caso quando você está usando uma frequência de 120 Hz. Logo logo vocês vão entender que a gente vai entrar no jogo. Então essa TV aqui, ela tem o 120 Hz em 1440p e 1080. 2160 apenas 60 Hz. E a primeira coisa, o primeiro teste que vamos fazer vai ser, vocês vão ver que o VRR funciona na televisão a 4K. E a melhor maneira de mostrar isso para vocês é o Marvel Spider-Man Miles Morales, porque ele tem umas informações que inclusive o God of War que eu apresentei no outro vídeo não tem, mas funciona da mesma forma. Até o Ratchet Clank também tem informações com relação à utilização das tecnologias. Caso vocês quiserem testar, também é um outro jogo bacana, que inclusive o Adrenaline testa. Então aqui, ó, vamos em configurações, modo gráfico, ó, vamos desativar os 120 Hz, tranquilo. Agora tá a 60 Hz. E como que eu sei que o VRR está funcionando? Nesse jogo em específico, o único momento que a gente vê isso, ó, eu acho que vocês acabou de ver ali, ó, o FPS foi para 48 e voltou para 60, ó. Eu vou iniciar o jogo, vai acontecer a mesma coisa, ó. Falar, FPS zerou, 49, aconteceu o que eu desativei o 120. Então ele estava funcionando ali o VRR em 120. Beleza? Pronto, tá desligado. Tranquilo, vamos botar continuar. Ó, 48, 60. É só nesse momento que o VRR a gente vê que entra em ação. Um jogo que dá pra ver, inclusive o Adrenaline testa, é o Elden Rings, porque ele é um jogo bem pesado e há momentos que ele chega ali aos 48 FPS, né? Ou até talvez algum momento um pouco abaixo disso. Mas não sei se vocês lembram que eu falei que atualmente os jogos, se você coloca no modo desempenho, eles vai ficar praticamente 60. Então, no caso o VRR, a maioria dos jogos atualmente, provavelmente futuro, o VRR ele vai ser bem mais útil, PS5, porque os jogos vão começar a ficar mais pesados e o PS5 vai manter o hardware, né? A não sei quando lançar o outro, mas no caso esse específico que eu estou usando vai manter o hardware e aí sim o VRR vai ser mais útil, né, do que no momento. Porque aqui, ó, se eu pego aqui, né, saio andando para lá, faço diabo a 4 nessa tela, vai ficar sempre a 60 ali, cara. Ele não vai baixar menos que isso. Né? Nesse caso aqui, né, o VRR não chega a ter uma verdadeira utilidade, né, porque o V-Sync mesmo já consegue manter ali os 60 FPS. Né? O VRR teria uma utilidade nesse jogo em específico, no caso, se ele ficasse caindo ali constantemente abaixo de 60 FPS, que não é o caso. E aí, turma, como a gente está aqui no modo 60 Hz 4K na TV, quando a gente vem aqui, né, em jogos, imagem, configurações, jogos, imagens, e colocamos aqui, ó, vamos ali para a tela, que foi o que eu expliquei lá no outro vídeo, mas vou explicar de novo para vocês, que aqui já tem um resumo. Vocês podem até pegar seu console e ler. Presta atenção aqui, ó, olha aqui, ó, tudo que eu falei antes. O modo desempenho, ó, tanto esse jogo aqui, tem muitos jogos tem o R-Trace com desempenho, que vai ter resolução dinâmica, né, mas vai melhorar o gráfico, e tem um desempenho que vai estar sem o R-Trace, mas vai estar com uma imagem 4K. Tranquilo. Quando você vem aqui e bota no modo fidelidade, ele trava 30 quadros, que foi o que eu falei. Isso quando a televisão está a 60 Hz. Mas quando nós, ó, vamos botar para aplicar, ele vai reiniciou, e aí vamos lá de novo, configurações, imagens, e beleza.
Mas, quando a gente ativa o 120 Hz, agora que as coisas ficam interessantes, galera, porque eu estou no modo fidelidade, né, que ele me dá 30 quadros numa TV de 60 Hz, mas quando eu tenho uma TV com 120 Hz, sem VRR, aqui mesmo já fala que ela atinge os 40 quadros. Com VRR, eu consigo mais do que isso. Então essa é a vantagem, né, no caso, numa TV 4K 120 Hz com VRR. Porque se você tem preferência em jogar em modo gráfico, com melhor qualidade de imagem, com certeza você vai jogar 48 FPS ou acima, no modo fidelidade, que é muito melhor do que 30 FPS. Só que no caso dessa TV em específico, galera, ela não funciona no 4K 120. Então, ó, vamos ver ali, ó, olha lá, ela tá variando a taxa de quadros, né, tá no modo fidelidade a 120. E aí, como vocês já viram lá em cima, ó, vou ligar a estatística e vou tirar, ó. Olha lá, ó, tá vendo? Ela funciona a 1440p. E qual que é o problema disso? O problema é que o upscaling do console, mesmo que as pessoas falem, né, uma coisa que eu achei que ia acontecer, né, porque o PlayStation 5 ele não roda a todo momento a 4K, né, ele tem uma resolução dinâmica ali, né, muitos jogos funcionam a 1440 e aí ele faz o upscaling. Mas o upscaling do PS5 é melhor do que o upscaling da própria televisão. Então quando a gente coloca em 1440p, a gente perde um pouco de resolução, é nítido isso ali nos traços, e perde um pouco de cor. Deixa eu ativar de novo ali, né, a taxa de quadros. E um outro detalhe, né, se vocês olharem ali escrito FPS, na realidade, a TV ela não lê exatamente o FPS. Ela lê os hertz que está funcionando na televisão. Então, dessa forma, a gente não consegue ter exatamente quantos FPS está funcionando ali no modo fidelidade. Eu sei que quando chega a 120, isso significa que o jogo caiu abaixo de 48 FPS e aí a televisão entrou no modo V-Sync, assim como o console também, né? Mas quando ele excede os 48 FPS, aí ele começa a variar novamente a taxa de quadros. Eu particularmente, né, isso eu tô falando do PS5, porque no PC eu não testei, talvez realmente pode sim ficar bom, o PC vai ficar bom, o upscaling do PC, né, com a TV, mas no console eu sinto isso, né, no PlayStation 5, que é o vídeo eu tô falando especificamente da televisão TCL P755 mais PlayStation 5, beleza? Tem que lembrar, né, nossa, tá muito repetitivo, tem que lembrar porque a turma é meio teimosa, né, a gente coloca no título, fala uma vez, mas não entende isso, né? E agora que fica mais interessante ainda, né, porque se a gente vem aqui em configurações, imagem, modo gráfico, a gente coloca aqui o desempenho ou o RT de desempenho e deixa o 120 Hz, aí sim, nesse momento, a taxa de FPS ali condiz com o que a televisão está mostrando. Notem lá 87, 79, 77, tranquilo? O vídeo vai estar a 60 FPS, né? Nesse momento, se vocês quiserem, já pode colocar que vocês vão ver a fluidez aí, a diferença que dá. Então, ó, agora funciona direitinho ó, o FPS. Isso significa que sim, né? Ela funciona o VRR no 4K 60 Hz. Sim, ela está funcionando agora o VRR no 1440p, inclusive, né, no 120 Hz ela ainda funciona no modo fidelidade. Só que, ó, olha que uma coisa que eu acabei de notar, ó. Vamos ver se vai... Ó, tá vendo os flick que tá dando, ó? Olha, flicando nessa parte aqui, ó. Ó, tá no modo desempenho e tá com o 120 ligado, ó. Olha a imagem cintilando. Né? Em algumas partes dos jogos, isso acontece quando nós utilizamos aqui o 1440p com 120 Hz nessa televisão. Vamos ver se o modo fidelidade vai acontecer isso? Beleza, ó, passei para o modo fidelidade. Então, turma, aqui, ó, já no modo fidelidade, já não acontece, ó. Apenas naquele modo desempenho com Ray Tracing. Né? Vamos colocar no modo desempenho sem Ray Tracing para ver se vai acontecer? Então, vou mostrar para vocês, ó, vou passar para o modo desempenho. O jogo vai pedir para reiniciar. Beleza. Ó, parece que, vamos ver, também não está acontecendo. Parece algo... Não, aconteceu sim. Ah lá, aconteceu. Mas acontece menos, ó. A cintilação acontece menos com o modo desempenho, mas acontece. Já com o modo desempenho Ray Tracing, a 120 acontece, ela viu, aconteceu. E no modo fidelidade também não acontece. Beleza? Então tá aqui funcionando, ó, tranquilo. Eu particularmente, nessa televisão, eu prefiro, né, jogos modo campanha, deixar desativado, né, o 120 nos jogos, igual a gente vem aqui, ó.
deixa aqui desativado e assim utilizar, né, o modo RT com desempenho. Dessa forma ela vai funcionar os 4K, né? A gente pode até ali para vocês verem, agora não vai ter esse problema. Pronto, ó, agora tá 4K, 60 Hz e não temos mais esse problema com cintilação. Esse é um problema que eu vi em outros modelos da TCL com esse 120 DGL em outros canais, né? Eles informaram de ocorrer isso mesmo, né? E 4K 60 FPS é muito bom, turma. Com VRR ligado, ALLM, para modo campanha não é necessário mais do que isso. De preferência também em jogos competitivos, no meu caso eu prefiro jogar no meu PC, né, usando 2K 1440 com o FreeSync. Mas quando eu jogo aqui raramente, né, um Fortnite ou o Modern Warfare, que eu joguei um tempinho, eu no caso aqui eu preferi colocar 120, né? Mesmo com esses problemas de cintilação, mesmo com a queda de qualidade, você tem uma fluidez melhor no jogo. Então, o único modo que eu achei interessante o 120 nessa TV em específica, lembrando, né, que é nesse modelo P755, com esse 120 DLG, é apenas para jogar competitivo, né, porque eu não senti falta nenhuma em jogar jogo campanha a 4K 60 com VRR e ALLM ligado. Em recomendação, caso você queira buscar melhor qualidade de imagem, melhor estabilidade, vai ter que gastar um pouco mais, né? Você vai ter que gastar aí mais de R$3.000, né, para conseguir pegar uma televisão 4K com 120 nativo. Aí sim, né, nesse requisito eu até liberaria que eu deixei, porque se eu tenho a opção de ter 120 FPS a 4K, né, é melhor do que deixar o 60. Mas, com relação ao preço da televisão, eu não tenho do que reclamar. Normalmente é isso que eu jogo no meu PC, porque no meu PC eu jogo Ultra Wide, e Ultra Wide consome mais que 2K, padrão 16:9, e um pouco menos que 4K, né? Então, nessa resolução jogo campanha ali também no PC, sem jogar no alto, a gente não vai ter também mais do que 80 quadros. Agora, jogos, até no PC mesmo, jogos competitivos, eu taco o gráfico no baixo. Eu gosto de ter o FPS lá em cima para diminuir o input lag do mouse. Mesmo que a taxa de televisão seja 144, a gente ainda tem uma redução de input lag do mouse com altas taxas de FPS. Tanto é uma boa pedida aí, né? É melhor ter o 120 Hz aqui numa TV de baixo custo, que inclusive já tem HDR10, tem Dolby Vision, Dolby Atmos, do que não ter. Agora, se você tiver com dinheiro a mais, né, quiser gastar aí uns 50% a 100% ou o dobro, né, do que essa TV, né, eu recomendo, caso você tenha condição de fazer isso. No entanto, para mim, né, eu não senti necessidade. Eu estava utilizando uma TV de plasma 1080p, então essa aqui foi um salto muito bom, muito bem válido. Eu não jogo muito jogo competitivo, e quando eu jogo ainda dá para aproveitar o 120 aí, igual eu falei. Com relação, galera, ao vídeo anterior, né, que eu falei no início para vocês, né, eu não sei exatamente o que aconteceu até 3 dias atrás, né, que foi antes da atualização desse console. Eu não sei se foi a atualização do console, eu não sei se foi esse procedimento ali da gente fazer o teste, porque eu já tinha feito o teste quando a televisão chegou e não tinha aquelas opções, né, mas no primeiro momento que eu gravei o vídeo fazendo review da TV, até esse outro vídeo que eu deletei, o meu 1440p nessa TV estava acusando, no caso do PlayStation 5, né? Não vem falar meu PC, eu não tô falando de PC nem Xbox. Se vocês quiserem deixar comentário sobre PC e Xbox, fica aí, é bom, a gente troca informação. Mas eu tô falando de PS5. O meu PS5 não estava ativando o VRR com 1440, igual está ativando agora que eu mostrei para vocês aí, beleza? Vou ficando por aqui, um forte abraço e fui, meus guerreiros!